Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal Mário Mática. Nesta aula a gente vai começar a verificar e a trabalhar com produtos notáveis. Bem, como o nome já diz, se é produto a gente vai trabalhar com multiplicação. E ele é chamado de notável por quê? Porque essas multiplicações elas geram sempre a mesma expressão algébrica, tá bom? Então a gente vai verificar como que a gente faz para transformar cada um desses produtos e como também utilizá-los na resolução de atividades. Acompanhe comigo. O primeiro deles e mais comum de todos, ou mais usual, vamos dizer assim, é o quadrado da soma, onde esse quadrado da soma me diz o seguinte: o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo mais o segundo termo ao quadrado equivale justamente ao quadrado da soma. Então você verifica que esse quadrado da soma é quando eu tenho uma soma de dois elementos, tá? E essa soma está sendo elevada ao quadrado, beleza? Então vejamos. Aqui nesse caso você pode perguntar o seguinte: o senhor falou em produto, e cadê a multiplicação? Bem, pessoal, é bom a gente lembrar o seguinte, da potência, por exemplo. 3 ao quadrado equivale a 9, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, aqui nesse caso, por exemplo, é como se eu tivesse A mais B vezes A mais B, belezinha? Já que ele está sendo elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui nesse caso, agora a gente vai trabalhar com a distribuição na multiplicação. A vezes A, então aqui equivale a ao quadrado. A vezes B equivale a AB. Próximo elemento agora, ó. B vezes A equivale a BA, mas a gente costuma colocar em ordem alfabética. Então, BA ou AB é a mesma coisa. E B vezes B equivale a B ao quadrado. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E essa expressão, pessoal, ela é justamente a expressão resultante desse quadrado da soma de dois termos quaisquer, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui que desenvolver x mais 5 ao quadrado. Se a gente for fazer aqui a analogia, reparem que o primeiro termo, que é o A, equivale a 5, e o segundo termo, que é o B, o primeiro termo, que é o A, equivale a x, e o segundo termo, que é o B, equivale a 5. Dessa maneira, então, a gente vai fazer as substituições necessárias. Não se esqueçam que eu estou querendo desenvolver esse produto notável, tá bom? Então, vejamos. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E agora a gente vai resolver as potenciações e multiplicações necessárias. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 2 vezes 5, aqui nesse caso é 10, então vai ficar 10x. E 5 ao quadrado, que é a mesma coisa do que 5 vezes 5, cujo resultado é igual a 25, tá bom? Então, o desenvolvimento de x mais 5 ao quadrado equivale a x ao quadrado mais 10x mais 25. E aí você pode se perguntar o seguinte: por que eu estou colocando, então, o quadrado da diferença no mesmo vídeo, no mesmo frame? É porque basicamente, a forma estrutural de a gente resolver e desenvolver o quadrado da diferença é bem parecido com o quadrado da soma. Só vai ter aqui a diferença de uma característica que eu vou te mostrar agora, olha só. Vamos então fazer a mesma coisa, só que agora eu vou desenvolver o A menos B ao quadrado. Bem, pela mesma ideia anterior, A menos B ao quadrado equivale a menos B, que multiplica A menos B. Tranquilo? Dessa maneira, então, vejamos. Vamos fazer novamente aqui a distribuição multiplicativa. A vezes A é A ao quadrado. A vezes menos B agora equivale a menos AB. Menos B vezes A é menos BA mais
a ordem pode ser trocada, então equivale a menos AB novamente. Menos com menos é mais, B vezes B, B ao quadrado. Organizando então e somando esses dois termos que são termos semelhantes, reparem que a gente vai chegar ao seguinte: A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, essa expressão é quem vai determinar o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos. Se você reparar bem, olha lá, os elementos são os mesmos. A única diferença aqui é que o termo central, que é o 2AB, no quadrado da soma ele é positivo e no quadrado da diferença ele será negativo, tá? Mas os termos ou a aparição dos mesmos será da mesma maneira. Então vamos lá, eu vou pegar para você perceber agora o seguinte, eu vou pegar x menos 3 ao quadrado, e aí eu vou querer desenvolver esse produto notável. Bem, como nós vimos no exemplo anterior, basta você fazer aqui a analogia. Olha só, o primeiro termo é o A, aqui vale x, o segundo termo, que é o B, aqui vale 3. Então teremos x menos 3. O que me diz a regra? Primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. E aí vamos lá. Aqui nesse caso, então, x ao quadrado é ele mesmo, menos 2 vezes 3, que é 6, ficará menos 6x, mais 3 ao quadrado, que equivale a 9. Tá beleza? Então, dessa maneira, a gente trabalha com o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Agora, detalhe muito importante aqui, tá? Deixa eu pegar um espacinho bem aqui embaixo. Por exemplo, quando você tiver, vou colocar bem aqui, tá? Importante. Quando você tiver o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de dois termos, pessoal, esse expoente ele não poderá ser distribuído. Como assim? Esse desenvolvimento é diferente de eu pegar a ao quadrado mais b ao quadrado ou a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Então, o expoente aqui do parênteses, ele não distribui na soma ou na subtração. Por esse motivo que a gente tem que fazer todo esse desenvolvimento quando você tiver o quadrado da soma ou esse desenvolvimento quando você tiver o quadrado da diferença. Beleza? Agora, para dar continuidade aqui à nossa aula, eu vou te mostrar dois exemplos de aplicação de exercícios em relação a esses dois produtos notáveis. Acompanhe comigo. Beleza, pessoal. Nós temos aqui, então, dois exercícios bem interessantes que vão envolver tanto o quadrado da soma quanto o quadrado da diferença de dois termos. Vamos aqui ao primeiro. Sendo x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado igual a 5, calcule o valor de x menos 1 sobre x elevado ao quadrado. Bem, inicialmente, então, nós temos que resolver, tá certo? Que desenvolver, aliás, esse produto notável aqui. Então, vamos lá. Pela regra, eu tenho o seguinte. Primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Beleza? Então, essa é a expressão inicial que representa, aliás, o desenvolvimento desse produto notável. Então, vamos lá. X ao quadrado é ele mesmo, eu repito, mais 2 vezes quem? Aqui tem um pequeno detalhe. Eu tenho o produto de 3 termos aqui nesse caso, 3 fatores, certo? Só que eu tenho o x em cima e tenho o x embaixo. A gente pode cancelá-los. Então, 2 vezes 1 é 2, ficará dessa maneira. Ok, 1 sobre x elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado é x ao quadrado. Quando chegar aqui, repare o seguinte. Esses dois elementos, tá certo? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado,
a questão já me informou o valor numérico deles. Olha lá, a questão está me dizendo aqui em cima que esse valor é igual a 5. Então, eu vou substituir 5 mais esse 2 aqui, ou seja, 5 mais não, 5 menos, perdão, né? Aqui é quadrado da diferença, desculpa, que foi um pequeno erro, tá? Então, aqui vai ficar 5 menos 2, cujo resultado final é igual a 3. Beleza? Então, repare que é um tipo de questão que pede para você, não diretamente, mas para você resolver e utilizar a informação que ela deu, é importante você desenvolver esse produto notável. Olha aqui nosso próximo exemplo agora. Se A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 34 e AB é igual a 15, calcule o valor de A mais B ao quadrado. Vamos trabalhar aqui então da mesma maneira. Olha só. Primeiro passo, eu vou desenvolver esse produto notável. Então vejamos. Primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Quando chegar aqui, é importante você reparar o seguinte. Aqui nesse caso, olha lá, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado, cujo valor, de acordo com a questão, vale 34. Então, eu vou ter igual a 34 mais 2 vezes quem? 2 vezes, bem aqui, ó, 2 vezes o AB. E, de acordo com a questão, AB vale 15. Então, eu vou ter 2 vezes 15. Ou seja, a expressão inicial, que era uma expressão algébrica, passou agora a ser uma expressão numérica. E aí, nesse caso, entre adição e multiplicação, a gente resolve primeiro a multiplicação. Dessa maneira, então, teremos 34 mais 2 vezes 15, que é 30, e 30 somado com 34, o nosso resultado final equivale a 64. Beleza, pessoal? Com isso, então, aqui a gente finaliza a nossa aula, onde nós trabalhamos hoje o desenvolvimento de dois produtos notáveis bem importantes, que são o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Além disso, eu te mostrei aqui dois exemplos bem bacanas de como a gente pode utilizar esse conhecimento na resolução de atividades. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios voltadas exclusivamente para esse tipo de produto notável, tá bom? Mas atenção, essa mesma lista ela vai servir para as duas próximas aulas que ainda teremos sobre produtos notáveis, tá bom? Então será o mesmo link com as mesmas listas, com atividades diferentes, logicamente. E não se assuste de repente se você verificar alguma questão sobre cubo da soma, cubo da diferença, por exemplo, que é um assunto que a gente ainda vai colocar aqui no canal para você estudar. Beleza, pessoal? Então agradeço a participação de todos, muito obrigado e a gente se encontra em breve. Valeu!